Fala galera do canal It's On Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Carlos Gobato e hoje eu trago para vocês mais um vídeo da série 5 discos para conhecer um determinado artista. E hoje, no caso, eu trago para vocês aqui o David Bowie, um dos meus artistas favoritos de todos os tempos e que eu raramente abordei no canal, pelo menos de forma específica, um vídeo a respeito dele. E agora nós temos o pretexto ideal aí para apresentar para vocês 5 discos, sendo obviamente 3 álbuns de estúdio, um disco ao vivo e uma coletânea, né, que eu acredito serem aqui os melhores para que você possa ingressar nesse mundo do David Bowie e entender a sua obra, né? Eu não costumo colocar tantos vídeos em sequência da mesma série, né, mas está sendo muito legal, uma repercussão muito boa, né? Achei que teve bastante aí comentários, enfim, visualizações ali sobre o Blue Oyster Cult, sobre o Roxy Music, que são bandas mais lado B, e dessa vez eu estou trazendo um artista mais mainstream, mas que muita gente ainda não conhece ou não conhece profundamente, sabe ali de alguns hits e tal, né? David Bowie é um daqueles artistas que tem músicas muito grandiosas, álbuns muito grandiosos, e as pessoas às vezes acabam deixando a totalidade da sua carreira de lado. Então eu estou aqui hoje para fazer essa apresentação do David Bowie, para que vocês conheçam melhor e para que vocês mergulhem na discografia com os discos aqui que eu acredito serem os mais significativos. Também fica o aviso aí que amanhã, dia 11/4, eu estarei aí às 8 horas da noite, na quinta-feira, no canal, com outros 5 convidados para fazer uma live sobre a discografia dos Rolling Stones. Até brinquei ali que vai ser a maior live de Rolling Stones da história do YouTube, não maior em tempo, né? Mas assim, em abordagem da discografia vai ser bem legal, conto com a presença de vocês, mais informações estão aí na comunidade. Mas o papo de hoje é falar sobre David Bowie e a gente vai falar sobre ele logo após a vinheta. Então galera, lembrando aí, caso não seja inscrito no canal, deixa a sua inscrição, sempre cheque aí o sininho para ver se ele está ativado para receber as notificações. Você pode acessar a descrição do vídeo para ter ali o link da página do Instagram para você seguir, também o grupo de transmissão no WhatsApp. Você também pode deixar o seu like caso você goste do vídeo, porque ajuda bastante na divulgação, e principalmente comente, fale aí o que você acha do David Bowie, desses discos que eu passei, quais seriam as suas indicações em relação a esse artista, enfim, né? E também sugestões para artistas futuros para estar trazendo aqui nessa série. Você também pode considerar ser um membro do canal, os benefícios estão aí no botão Seja Membro. Então vamos lá, pessoal, falar sobre o David Bowie. E ao contrário do Blue Oyster Cult e do Roxy Music, não saiu, né, infelizmente, e nem era uma coisa natural que saísse, né, uma série de banca de jornal sobre eles, porque não são artistas populares, muito menos aqui no Brasil. Mas sobre o David Bowie, né, foi um dos 20 artistas contemplados aí pela coleção Rockstars da Folha de São Paulo, e que já fica aí como primeira indicação, né, uma indicação de literatura, no qual você tem aí um cartão postal, né, bem legal, e você tem um livro muito bem feito, né, que é um livro curto, bastante ilustrado, mas tem muita informação. Ele realmente é bem mais informativo do que eu imaginei que ele pudesse ser. Aqui no final ele ainda traz algumas coisas muito interessantes, né? Todas as edições, estou aqui falando da do Bowie especificamente, traz aqui a discografia completa, seja de estúdio, seja ao vivo, o ano de lançamento. Isso ajuda muito para quem está querendo fazer coleção ou conhecer todas as obras do artista. Tem também uma playlist selecionada aqui no final, então é bem interessante. Quem puder, e a capa que é muito bonita, saiu aí a Folha Rockstars, essa edição do David Bowie, vai te ajudar bastante, uma narrativa simples, direta, mas bastante abrangente do passo a passo na carreira do David Bowie, que é uma carreira brilhante, né? O camaleão do rock. O David Bowie é um artista que é impossível, né, de você chegar perto de conseguir descrever o seu trabalho com uma única palavra ou algo perto disso, não. É um artista que muda muito, que é muito criativo, que foi muito inquieto ao longo da sua carreira, né, e que eu vou estar apresentando para vocês aqui, e procurar pegar discos de fases distintas e tal, né. Ele abordou aí diversos gêneros musicais ao longo da sua carreira. Acho que é o artista que melhor fez isso, e não soou perdido, não soou sem personalidade, muito pelo contrário. Então acho que o grande mérito do David Bowie, antes de apresentar os discos aqui para vocês, é que ao mesmo tempo que ele foi esse camaleão, que ele sempre se reinventou, que ele sempre explorou todas as possibilidades aí musicais, estéticas, enfim, possíveis, ao mesmo tempo ele teve uma grande personalidade, um grande carisma. Qualquer um desses discos que você pegar e escutar, você vai ver que é David Bowie, né, que tem uma marca registrada dele ali, porém com novidades como sempre, tá? Então, para começar a apresentar aqui para vocês, né, eu peguei aqui o disco de 1972 para começar, né, nos 3 de estúdio.
que é o Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ou simplesmente Ziggy Stardust, se você quiser resumir, porque o título do disco é bastante longo. Então eu tenho aqui essa edição dele em CD, né? Esse disco é um clássico absoluto, é daquele tipo de álbum que é perfeito, todas as músicas são nota 10, são geniais. É um dos melhores discos da história da música, na minha opinião. Né? Até vou estar trazendo aí mais pra frente, tentar fazer um top 10 ou talvez top 20 melhores discos de todos os tempos. E com certeza esse daqui vai estar no meio, porque ele é um disco maravilhoso, perfeito em todos os sentidos. Aqui marca a contribuição ainda do David Bowie com a banda Spiders from Mars, né, que é composta ali, e a gente pode checar isso aqui nos créditos, inclusive, né, pelo Mick Ronson na guitarra, guitarrista sensacional, Trevor Burder no baixo e o Wood Mansey na bateria. Foi a banda que acompanhou ele, se eu não me engano, desde o Space Odyssey de 69 até o álbum de cover Pin-Ups de 1974. Né? E foi um período muito fértil ali para o David Bowie e ele estava sempre muito bem acompanhado de grandes músicos. Tá? Ele fez isso ao longo de toda a carreira. Acho que esse é mais um grande mérito do Bowie que a gente vai ver nesse álbum e nos outros que eu vou indicar. Ele é uma figura genial, um grande cantor, compositor, mas ele sempre sabe se cercar das pessoas certas também, em termos de produtores, em termos de músicos que o acompanhavam. Então, aqui no disco Ziggy Stardust de 72, uma das obras-primas da história da música, ele tem um acompanhamento aí dos Spiders from Mars. Uma banda muito legal, tem essa edição aqui também, foi presente de um inscrito há algum tempo, né, o Alex 6, né? E ele me mandou aqui essa edição de 40 anos, que é muito legal. Tem olha aqui um formato tipo mini LP, né? E remasterizado aí para os 40 anos de lançamento, então saiu aí 72 em 2012, né? Então tem aqui, cara, praticamente tudo aqui é destaque. 5 Years, uma das minhas músicas favoritas do Bowie, né? É uma música ali meio apocalíptica, que ele consegue colocar uma emoção assim, até uma agonia que você sente ao longo da música. Tem Moon Age Daydream, que é uma das melhores músicas dele também. Starman, que é um clássico incrível, uma das músicas mais populares do Bowie. It Ain't Easy, que é uma música muito legal e que conta com a participação nos teclados do Rick Wakeman, que já tinha participado no Hunky Dory, no álbum anterior. Então olha só com quem que o David Bowie se associava, né? Star, enfim, tem também Lady Stardust, Suffragette City, só Ziggy Stardust, só musicão aqui. Todas as músicas são grandes destaques, vale a pena você conhecer aí demais, né? É um disco com 11 músicas e que simboliza aí a perfeição. Um dos maiores discos da história da música, sem nenhuma dúvida. Primeira indicação, 1972, o Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars. Vou colocar isso aqui de volta no cenário. É a capa muito bonita também, inclusive. E aí de 72 a gente pula para 1977 com o álbum Heroes. Aqui já não conta mais com o pessoal da banda Spiders from Mars, mas ele está aqui com uma equipe sensacional. Esse álbum faz parte da chamada trilogia de Berlim, que começa com Low, que é o antecessor dele, depois tem aqui o Heroes, e acho que na sequência é o Lodger, tenho quase certeza que é o Lodger, vou até confirmar aqui para não passar informação, por isso que é bom você ter uma consulta como essa aqui desse livro, né? Exatamente, o Lodger que completa essa trilogia, né? Que ele gravou na Alemanha, com a companhia aí, né, com um dos produtores, enfim, e a participação dele nos álbuns, também do Brian Eno. Vocês vão lembrar do Brian Eno quando eu falei no primeiro episódio da série a respeito do Roxy Music, um dos membros fundadores do Roxy Music, gravou os 2 primeiros discos, fazia parte ali dos sintetizadores e tal, e ele se tornou um grande produtor, né, e ele produziu grandes bandas como David Bowie, U2, e essa trilogia de Berlim tem um envolvimento dele, e que também está acreditado aqui no álbum, né, como Eno, simplesmente, né, como sintetizadores, aí, enfim, né, e ele faz parte também da produção, da parte criativa. Tem também o Robert Fripp aqui, simplesmente, né? Vocês conhecem o Robert Fripp, uma grande figura do rock progressivo. Então é um disco assim que tem muitos gêneros aqui sendo explorados, né? Desde o rock progressivo, tem muita coisa experimental, o lado A, música ambiente, né, um pouco de krautrock e tal, coisas ali bem do cenário de Berlim da época. O lado A ele é muito assim acessível. Tem grandes músicas da carreira do David Bowie, então ele abre com Beauty and the Beast, que é uma música genial. Eu acho essa música aqui incrível, né? Se fala pouco nela. É uma música até que tem um cover, né? Tem alguns covers de bandas. Tem uma banda cristã chamada Deliverance, de thrash metal, que fez cover dessa música e ficou muito legal a versão. Beauty and the Beast é uma musicona. Tem também aqui Heroes,
que é um clássico absoluto, uma das maiores músicas dele, e também Songs of Silent Age, uma das grandes canções do David Bowie, mais bonitas, uma composição magnífica também, que ao vivo fica muito legal. E no lado B, né, na segunda parte do disco aqui, você tem 5 músicas que são mais experimentais, com destaque para a música que encerra o disco, que é The Secret Life of Arabia. E aí você vê todo o brilhantismo, toda a criatividade desse timaço aqui que o David Bowie reuniu. Então é um disco bem legal, o lado A ele é mais acessível, o lado B ele é bem mais experimental, viajado, mas é um disco muito bom e que representa muito bem o David Bowie nesse momento aqui, né, de maior experimentalismo e dessa fase dele na Alemanha, com a contribuição aqui do Brian Eno e do Robert Fripp. Então Heroes de 77, também um descasso aí que eu recomendo demais do David Bowie. E o terceiro de estúdio que eu recomendo para vocês é o de 1983, o Let's Dance. Então aqui é o disco Let's Dance, talvez o disco mais popular como um todo do David Bowie, né? Aqui tem grandes faixas que fizeram um sucesso enorme na época, com videoclipe inclusive, né? A própria música Let's Dance e tal. E o grande destaque desse disco aqui é pela participação do Nile Rodgers. O Nile Rodgers, e essas edições, pessoal, não estou mostrando aqui muito o encarte, todas elas trazem a letra, não são assim grande coisa, né? Edições de luxo, mas são edições muito bacanas aqui do David Bowie. Se eu não me engano, tem até para vender na Amazon por um preço legal, foi por lá que eu comprei a maioria dessas edições, com exceção dessa que eu ganhei aqui de presente. Então aqui tem a participação do Nile Rodgers, né, como produtor. Aqui é um disco que já muda de novo a orientação musical. Então aqui nós temos uma coisa de dance music, disco, né, uma música mais pop, com a participação, como eu disse, do Nile Rodgers, que, para quem não conhece, faz parte lá da banda Chic. New Wave também, que estava em alta na época, né, com Duran Duran e tal. Então o David Bowie tem muito desse tipo de sonoridade. E o Nile Rodgers trouxe aquele aspecto do Chic, né, de dance music, um produtor muito bom também, excelente guitarrista que participa aqui no álbum, né? E é uma dupla aqui certeira do David Bowie com ele, um grande time para gravar o álbum. E aqui tem grandes clássicos da carreira do David Bowie. Modern Love, uma das músicas mais populares dele também. China Girl, que é uma das minhas músicas favoritas do Bowie, muito boa essa música mesmo. Tem Let's Dance, que é o grande hit aqui do disco, a música título, que tem um clipe sensacional. Tem também a música, por exemplo, Ricochet, que é muito legal. E eu destaco aqui Cat People, né? Putting Out Fire, que ao vivo as performances ficam sempre muito legais, né? Com a acréscimo dos backing vocals femininos e tal. A música costuma ao vivo ser estendida, música com refrão muito legal. Então é um disco bem dançante, um disco aí bem legal do David Bowie. Para quem curte New Wave, música pop, disco music, é o melhor desses elementos aqui nessa contribuição do Bowie com o Nile Rodgers. Então Let's Dance de 1983, também um descasso. Então vamos vendo só como os três que eu escolhi aqui tem um certo intervalo, que nem é muito grande, né? O Ziggy Stardust de 72, o Hero 77 e o Let's Dance 83. Mas o Bowie sempre se reinventando e fazendo coisas diferentes ali, sem perder a sua identidade. Então essas são as 3 indicações de estúdio. A minha indicação ao vivo, para fugir do óbvio, podia pegar Stage, podia pegar Serious Moonlight, que são discos aqui dessa época, mais ou menos, desses discos que eu estou mostrando para vocês. Mas eu resolvi pegar um mais tardio, que é o David Bowie Glastonbury 2000, né? No ano 2000 aí, o Glastonbury é um festival muito tradicional ali do Reino Unido de música, reúne sempre grandes artistas ali, e no ano de 2000 David Bowie se apresentou ali para um showzaço, acho que talvez o melhor show da história desse festival. E olha que os Rolling Stones já tocaram lá, tá? Só para vocês terem uma ideia, acho que em 2012. E assim, de todos os que eu vi nesse festival, esse show do David Bowie é memorável. Ele tem assim um grande time de músicos ali, tem inclusive uma baixista, né, que toca muito bem. Não me lembro ao certo de onde ela é, mas se eu não me engano ela ou é da Ásia ou da África, ela é de um país assim bem diferente. Um musicista sensacional, um time muito bom aqui do Bowie, e principalmente é um disco duplo, né, que captura o David Bowie já nos anos 2000, uma fase bem madura da sua carreira, num grande festival, e que o David Bowie manda muito bem. E também tem a questão da escolha do setlist, né? O setlist aqui é muito bem escolhido. Artistas como David Bowie, sei lá, Rolling Stones, Deep Purple, que tem assim discografias muito sólidas e muito grandes, você sempre vê um ao vivo, você fala, pô, faltou tal coisa, poderia ser um setlist melhor. Então nesse caso aqui acho que é o mais próximo de um grande setlist do David Bowie
que não fica assim devendo muita coisa é esse daqui do Glastonbury 2000. Né? Tem grandes canções aqui, tem Wild as the Wind, música maravilhosa, China Girl, Changes, Stay, Life on Mars, Absolute Beginners, Ashes to Ashes, Rebel Rebel, Little Wonder, Golden Years. Aí no disco 2 tem Fame, All the Young Dudes, The Man Who Sold the World, Station to Station, Starman, Hello Space Boy, Under Pressure, né, que é a música que ele gravou com o Queen, né, no álbum Hot Space. Ele começou a tocar ao vivo depois de um certo tempo. Ziggy Stardust, Heroes, Let's Dance e I'm Afraid of Americans. Que setlist impressionante, que performance impressionante de um artista aí já numa fase bem madura da sua carreira. Eu mais do que recomendo. Isso aqui tem em formato CD, tem em formato vinil, tem em formato DVD. Infelizmente no YouTube não tem o show completo, se eu não me engano, mas você vai encontrar algumas dessas músicas aqui. Então joga lá David Bowie, Glastonbury, que vocês vão ter assim um aperitivo do que foi esse show. Um show muito bom nos anos 2000. E a coletânea, né, para encerrar os 5 discos, as 5 indicações, é essa Changes One Bowie. É uma coletânea rápida, curta, né? Normalmente coletâneas assim de artistas como David Bowie costumam ser duplas, triplas ou ter muito tempo de duração. E eu gostei dessa coletânea justamente porque ela é bem enxuta e ao mesmo tempo ela é bem diversificada em termos dos álbuns que ela abrange. Então aqui, por exemplo, tem músicas de muitos álbuns que eu não citei aqui. Space Oddity é do álbum de 69, auto-intitulado e que depois foi renomeado Space Oddity. Tem Changes, né, que é do álbum Hunky Dory, que eu também não falei aqui. Tem a música aqui Diamond Dogs, que é do álbum auto-intitulado Diamond Dogs. Young Americans, que é do álbum auto-intitulado Young Americans, que é um musicão sensacional, né? Então tem várias músicas legais aqui, Fame, Golden Years, Gin Genie, né? Gin Genie, se eu não me engano, é do álbum Aladdin Insane. Então, cara, tem muita coisa bacana aqui. Essa edição é bem legal, né? Tem tipo um mini LP. E aí você tem o CD, mas é bem simplesinha também. Mas é uma coletânea rápida, curta e ao mesmo tempo bastante abrangente e bastante... como é que eu posso dizer, dá bastante credenciais do que foi a carreira do David Bowie. Changes One Bowie, essa é a minha indicação para uma coletânea. Então, encerrando esse vídeo, como eu sempre faço, né, recapitulando aí para vocês, 5 indicações, uma coletânea, Changes One Bowie. Um ao vivo, Glastonbury 2000, ao vivo duplo, nos anos 2000 no Festival de Glastonbury. E os de estúdio, o Ziggy Stardust, ou Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, de 1972, uma das obras-primas da história da música. Heroes, de 1977, e Let's Dance, de 1983. Mas não foi fácil fazer essa escolha, não. Vale a pena mergulhar na discografia do Bowie, vale a pena adquirir na banca, se você tiver a possibilidade, ou de repente comprar pela internet essa edição da Folha Rockstars, né? Bowie é um artista sensacional e eu acho que se você começar por esses 5 que eu disse aqui, vai estar muito bem servido e com certeza você vai querer conhecer mais, vai querer se aprofundar mais. Mesmo naqueles discos mais lado B, mais obscuros, ali nos anos 90, eu confesso que apesar de gostar de tudo que o David Bowie fez, são coisas um pouco mais difíceis, com música eletrônica, com muito experimentalismo, mas no final das contas tudo é muito relevante. A palavra é essa, David Bowie sempre foi um artista que se manteve relevante no cenário musical. Então tá aí a indicação de 5 discos para você conhecer melhor a carreira desse fenômeno, o camaleão do rock. Obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Lembre-se de deixar os comentários aí que eu sempre leio e respondo todo mundo. O like se você curtiu. Conferir aí a inscrição, sininho, enfim, seguir a página no Instagram se você puder. Valeu novamente e até a próxima.